Boa tarde, nós estamos num momento muito especial para o Primeiro Mundo de Vitória e Vila Velha, a presença do Samuel Bortolin aqui no Espírito Santo, que tem uma conexão com a Rede Inspira pela sua história, pela sua trajetória, já esteve com a nossa liderança em outros momentos, e nós temos aqui o prazer de recebê-lo para falar um pouco para nós de tudo que você viveu e de como você pode nos inspirar as famílias, as comunidades de Vitória e Vila Velha e os nossos alunos. Marcelo Xavier também está aqui, diretor regional da Rede Inspira. Tem cuidado muito do Primeiro Mundo. Eu acho que esse é um marco de um ano do Marcelo Xavier aqui no Espírito Santo. E aí somos presenteados por esse momento de gravação, desse bate-papo, muito importante para a gente. E Joca, diretor da Unidade de Vitória, que começou a Unidade Vila Velha, na qual hoje eu estou na direção e ele na direção de Vitória. Boa tarde a todos. Nós estamos, assim, preenchidos de alegria. Queremos que vocês se apresentem um pouco, para eu não errar, falar menos ou deixar de falar alguma coisa da grandeza que é estar aqui com vocês. Samuel, pode falar um pouquinho da sua trajetória, de quem você é, para quem ainda não te conhece? Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo também. O Samuel é um menino que teve que lutar desde o primeiro segundo pela própria vida, né? Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade que na época não tinha tantos recursos médicos, chamado Barreiras. Minha mãe estava esperando gêmeos, era eu e meu irmão Felipe, e no meio ali da zona rural, do mato, onde os recursos são mais escassos, a bolsa dela rompeu e ali eles tiveram que agir rápido. E nisso tudo, a gente foi para Goiânia, que foi onde a gente conseguiu o UTIs o mais rápido possível. E quando a gente tem um grande problema dessa dimensão, a gente não tem nem tempo de sentar e reclamar. A gente tem que agir e buscar a solução do jeito que dá, da condição que a gente tem. E eu acredito muito nessa questão de educação, perspectiva, das referências e de família, porque foram essas coisas que fizeram com que o começo da minha vida de improvável me trouxe até aqui. Eu não venci sozinho, eu precisei de professores, eu precisei de referências, eu precisei e preciso até hoje dos meus pais como referências, mas é muito, muito nesse sentido, assim. O que eles fizeram na minha vida lá no começo impacta nela até hoje. Então eu acredito que o professor ele tem essa autonomia, essa possibilidade de ser marcante, porque eu lembro de várias situações na minha infância onde, por exemplo, se tinha dúvida se eu tinha déficit intelectual. Eu fui uma criança que eu comecei a falar com quase 5 anos, eu às vezes parecia que não estava entendendo, eu tinha uma dificuldade muito grande de coordenação, então a maneira que eu pensava, a velocidade que eu pensava não acompanhava a minha coordenação motora e a parte escrita, então eu escrevi um texto, na minha cabeça estava lindo e faltava algumas palavras, ficava um texto sem pé nem cabeça, sem sentido. E aí entra, como eu te falei, família e professores sempre, porque a minha mãe sempre foi muito presente, a minha mãe sempre foi aquela mãe que acompanhou o dia a dia, acompanhou o dever de casa, acompanhou todas as dificuldades, e ela chegou na escola e falou, olha, ele falando, ele consegue concluir as ideias. Quem sabe, ao invés da redação, a gente faz as provas orais e tal. E ali foi aonde eu consegui começar a escrever textos. Então, é muito gratificante olhar para trás e ver também que, na época, tiveram alguns professores que eram contra, mas teve 2 professoras que não, eu conheço Samuel, eu conheço o dia a dia, realmente, elas compraram essa ideia junto com a minha família. E tudo isso foi trazendo possibilidades para a gente. E por que eu falo assim que a educação e a família mudaram a minha vida? Porque eu vim numa cidade que na época não tinha fisioterapeutas, a gente tinha que ir a Brasília, que entre ir e voltar da minha cidade dava 1.500 quilômetros. E uma vez por mês a gente ia, ficava 5, 6 dias, fazia os tratamentos intensivos. E a minha mãe foi aprendendo a fazer fisioterapia, foi estudando. E o que mudou essa perspectiva foi a esperança dessa fisioterapeuta, porque a minha mãe recebeu o diagnóstico, eu tinha 8 meses,
E ali, quando você recebe o diagnóstico, eu falo assim, nenhuma família está preparada para isso. E o que esse diagnóstico dizia, Samuel? Dizia que o Samuel tem paralisia cerebral, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele, com sorte, ia viver acima de 30 anos de expectativa de vida. Hoje eu tenho 37. Então, o diagnóstico apontava, e o diagnóstico ele se baseia numa estatística, numa probabilidade. Só que o diagnóstico ele não leva em conta as pessoas que a gente tem na nossa vida, as experiências que a gente tem na nossa vida. Então, eu acredito muito nisso, nessa riqueza de vivência. Eu acho que quem é mais rico de vivência, você tem mais repertório e você vai usar esse repertório em várias situações na vida. Você falando tantas coisas, você falou um pouco no off, né, para quem não estava aqui, dessa relação professor e aluno, das referências, dos fisioterapeutas, dos professores, pessoas que marcaram a sua vida e a sua trajetória. E a gente sabe que quem está na sala de aula, todo dia tem uma história, todo dia é um acontecimento. As vidas estão acontecendo e a gente não tem muito domínio ou não sabe mesmo como assistir a todas as crianças nas suas possibilidades. É muito legal quando você fala do processo da inclusão, de dizer assim, olha, alguém achou que eu teria deficiência intelectual, mas o meu processamento neural ou cognitivo era sempre muito rápido e eu não conseguia botar isso no papel. Isso é muito importante para o nosso processo, mas para puxar o Marcelo para a conversa, essa referência, eu fiquei muito impactada aqui, como é que você se lembrou de uma conversa que você ouviu, ou de uma citação que você ouviu do Marcelo, na própria trajetória dele como professor. Então, para falar um pouco sobre referências, sobre professores que marcam, nós estamos ainda fechando o mês dos professores. E como é que é isso? Como é que vocês se conectaram? Eu queria que o Marcelo falasse um pouco também dessa sua trajetória como professor nesse contexto. Eu acho assim, Juliana, eu fico até lisonjeado do Samuel lembrar dessa história, né? Que essa história simboliza um pouco do que a gente imagina que professor tem que ser. Na história do Samuel, ele conta, e é muito emocionante quando ele diz assim, uma fisioterapeuta um dia disse algo diferente do que todos os outros médicos estavam dizendo. Esse algo é possível. Não é certo, não é óbvio, mas é possível. E se tem alguma chance de ser possível, vai ser a gente fazendo tudo da melhor maneira que a gente consiga. Essa história que eu tenho nessa minha relação hoje com o fundador e presidente da Inspira, que é o André Aguiar, ela na verdade em algum momento eu disse para ele, cara, é possível. Ele vinha de uma vida muito diferente de todos os outros colegas dele de sala, ele vinha de uma história de ter vivido em comunidade, de ser aluno daquela escola só porque tinha conseguido uma bolsa, a família não teria condições e tal. E, de repente, naquele momento, eu tenho a honra de dizer assim, talvez eu tenha sido um pouco a fisioterapeuta. De dizer assim, cara, a sua vida pode ser de outra dimensão. Você pode atingir outras coisas e outros patamares. E hoje eu tenho orgulho, porque o maior orgulho de professor é quando ele é ombro para as pessoas subirem, não quando ele é teto, né? Hoje eu tenho o maior orgulho de dizer assim, cara, o meu chefe, meu presidente da empresa que eu trabalho, é alguém que pisou no meu ombro para subir, mas pisou com todo carinho e com toda alegria e honra disso. Então, é um pouco disso. Samuel, eu vou fazer um gancho aqui, porque eu não consigo esquecer de quanto que eu fui impactado quando eu tive a oportunidade de assistir a sua apresentação lá em Campos do Jordão, no Congresso de Diretores. Acho que eu, assim como muitos dos pais que estão nos assistindo, vivo em uma escala muito menor, alguma limitação de algum filho, que a gente fala assim, cara, isso como é 100% da nossa vida, a gente sempre coloca aquilo numa magnitude muito grande. Né? Meu filho mais novo tem uma restrição alimentar total. Ele se alimenta única e exclusivamente de aminoácido. E outro dia, eu conversando com ele fica muito chateado quando uma questão de prova fala de alimento, porque ele fala assim, eu não sei o que é alimento. Me pergunta o que é cereal, porque eu não sei, eu não como cereal, eu não como proteína, eu não como isso aqui. E eu, de certa maneira, me inspirei um pouco no que eu ouvi e dizia assim, filho,
Verdade. Você não come alimento, você não sabe, não sabe o sabor do morango, o sabor da fruta, o sabor do cereal. Mas assim como uma pessoa com deficiência visual é capaz de identificar formas, você vai ser capaz de falar sobre alimentos. Você vai se superar. Porque o mundo vai se adaptar um pouco a você, mas você também precisa se adaptar um pouco ao mundo. Aí me veio muito a imagem do amarrar o sapato, que você inicia normalmente as suas apresentações, né? Você chegando atrasado na escola e a conversa que você teve com sua mãe. Você poderia contar um pouquinho pra gente? Sim, eu tenho várias histórias que vão nesse sentido. Uma delas foi quando recebi a primeira advertência na escola por chegar atrasado, e como era a minha mãe que me levava, ela ficou sem entender, não, por que você chegou atrasado e tal. Eu falei, mãe, eu cheguei na escola, eu fui amarrar meu tênis, e por eu demorar para amarrar meu tênis, eu entrei atrasado, passei o portão atrasado e tal. Aí ela olhou e falou, olha, o mundo vai ser diferente para você, a vida inteira você vai demorar mais para amarrar o tênis. Eu acho que falta as famílias trazerem para os jovens o que é o mundo real. Porque o que foi o raciocínio da minha mãe? Se eu aceitar essa desculpa aqui em casa, ele vai chegar lá na frente e vai falar pro chefe dele que ele chegou atrasado porque demorou para amarrar o tênis. Então, o mundo não aceita as desculpas. A gente pode até ter compaixão, ter humanidade, mas isso não vai mudar o fato de eu me atrasar. E aí ela falou, olha, a partir de hoje você vai acordar mais cedo, você já tem que entrar na escola com o cadarço amarrado. Se você demora meia hora para amarrar o cadarço, você vai acordar meia hora mais cedo e vai ter que fazer. Às vezes, tem gente que, quando eu conto isso, parece que é duro demais, mas a vida vai ser diferente para mim, para o seu filho. Ela é diferente, ela é mais dura, é um fato, entendeu? E ou a gente cria essa resiliência com amor dentro de casa, ou o mundo vai ensinar pela dor, porque ninguém vai ensinar com tanto amor igual os pais vão ensinar, ou deveriam ensinar. Então, assim, e ao mesmo tempo que a minha mãe me dava essa autonomia, ela ficava ali do meu lado, faz assim, ela ficava me dando um apoio emocional, mas não fazendo por mim, porque ela sabia que eu precisava desenvolver essa autonomia. E assim foi em várias situações. Um dia, eu tinha 14 anos já com isso, eu tropecei num tapete lá em casa, e aí pô, mãe, você tem um filho deficiente, você vai botar tapete aqui em casa, eu tropeço nisso aqui, e me exaltei e tal. E ela falou, filho... Aí ela citou a casa de 3, 4 amigos meus, que eram as casas que eu mais... Todas essas casas que você vai tem tapete. Então, se eu tirar os tapetes daqui, o mundo lá fora é diferente. Você não gosta de sair de casa, você não gosta de visitar seus amigos. Então, é muito nesse sentido. Aprende a cuidar. Você pode não ter tapete no seu quarto. É onde você tem autonomia dentro da casa. Então, eu acho também... Aí a gente pode entrar na questão de hierarquia. Eu ainda sou... do ideal que os pais têm que estar numa hierarquia superior, os professores também, e hoje não é o que a gente vê em alguns contextos, em alguns momentos, a gente vê uma inversão dos jovens querendo estar acima de uma hierarquia, até mesmo dos pais, sem eles ter trilhado um caminho para merecer isso, ou para trilhar isso. Então, assim, eu fui muito criado. E quando eu falo de hierarquia, não é aquela hierarquia que eu mando, você obedece porque eu sou pai. Não, é uma hierarquia que você vai desenvolvendo consciência. Né? A experiência que tem é sempre proveitosa para o que está chegando. Isso. E aí você, falando da sua adolescência, nos chama a atenção, e se você pudesse comentar assim, como é que era o Samuel, um adolescente... No ensino médio, na sua época já era ensino médio, não era nem segundo grau como a gente aqui, né? Como era o Samuel no ensino médio, em termos de perspectivas, expectativas, projeção, de pensar em carreira, de pensar, olha, de fato o mundo é diferente para mim, mas eu posso, eu vou. Como era esse menino de 14, 15 anos lá no ensino médio? Foi horrível. Acho que a palavra... Seja sincero. Eu usava, naquela época a gente chamava de aparelho astronauta, que era o freio de burro, né? Então, assim, ser deficiente, perto de usar um freio de burro, era fichinha. Porque aquilo chamava atenção, era feio, era um aparelho que ele vinha por fora aqui, que ele tinha que segurar o crescimento dos dentes e tal. Eu fiquei mais de 12 anos fazendo tratamentos de dentista para deixar meus dentes como eles estão hoje.
A maioria dos bullying que Deu certo, hein? Deu certo, mas foi um processo muito longo. A maioria dos bullying que eu sofri não foi por ser deficiente, foi por causa dos dentes. Então, meu apelido era Samuel Fenômeno, que na época era o Fenômeno, que era o Neymar, que era a estrela, que era o atleta do momento. E assim, só que tudo isso me ajudou a fortalecer, porque isso é a vida real. A adolescência, muitas vezes, é aquele momento que o adolescente ele vai criando a sua própria identidade, ele descola um pouquinho da família, isso é natural num processo de, eu preciso buscar aonde que eu pertenço, quem eu sou, o que eu gosto e tal. E aí ele vai indo mais para os amigos e vai buscando as tribos, os grupos que ele mais se identifica. Então esse processo é um processo natural, muitas vezes vai ser trabalhoso para pais, para professores e para a própria pessoa que passa isso, só que foi onde eu tive grandes aprendizados, porque foi na adolescência que eu desisti de fazer os tratamentos, as fisioterapias que eu vinha fazendo desde bebê, que a minha mãe me conduziu dos 8 meses aos 7 anos até poder dar o primeiro passo, sem andador, sem auxílio de nada, depois de cirurgias. E aí eu sempre vim ganhando autonomia na vida. Só que na adolescência eu comecei a pensar que eu me esforçava muito e que tinha pouco resultado. E sempre que a gente tem a visão que isso é um sacrifício, a gente não consegue manter por muito tempo. Então, a gente tem que ter uma capacidade, principalmente na vida adulta, isso tem que ser criado o quanto antes, de que a gente tem que aprender a ressignificar os processos e falar, não, eu não estou fazendo isso aqui como um sacrifício, eu não gosto daquele termo, né? Fuja da zona de conforto. Uhum. A gente gosta de conforto, eu gosto daquele termo. Amplie o que é desconfortável para você até ficar confortável. E para isso, às vezes, você precisa repetir. Então, eu passei num adolescente que detestava a atividade física, que tinha desistido de tudo, e por necessidade, e eu aprendi pela dor mesmo, porque é o que meu pai sempre fala isso, ou você vai aprender pelo amor, ou a vida te ensina pela dor. Aqui a gente ensina pelo amor, mas aqui é o mundo real também. Então, se você não aprender aqui, lá fora você vai... Samuel, ser professor é amar a profissão. E a gente sabe que esse professor, ele é um ser especial e ele precisa ser respeitado pelas famílias e pelos alunos. Mas tem lá uma pergunta para o amigo Samuel. Existe uma fórmula para que esse aluno seja protagonista do seu futuro? Eu acho que fórmula não existe, porque cada personalidade é uma. Por exemplo, uma família que tem 2, 3 filhos sabe que tem que apertar de um lado, soltar do outro. Cada um conhece melhor o seu filho, tá no dia. Só que para conhecer você tem que ter dia a dia. Não existe fórmula, mas existe uma possibilidade de criando uma resistência à frustração. É um processo de inoculação, como se faz com a vacina, que você pega um pouquinho do vírus ali e injeta, até criar anticorpos e ser resistente àquele vírus. Eu acredito num processo de inoculação ao estresse, que você não vai evitando frustração, você coloca, se frustra, incentiva a continuar e vai fazendo o jovem, o quanto antes, dentro da maturidade que ele tem, entender que a vida é repleta de frustração. Se você pegar os maiores atletas da história, eles erraram muito mais que acertaram. Então, não é porque são super talentosos, é porque eles tiveram mais resiliência e mais volume de treino. Então, quem tem mais volume de treino vai errar mais, vai acertar mais, mas ele vai fazer tanto que aquilo vai automatizar. Interessante isso, muito interessante. Na minha vida, eu acabei me destacando um pouco em Olimpíadas de Matemática, né? E você acabou de falar uma frase que eu digo para meus alunos, eles às vezes eles se surpreendem, que eu falo assim, o bom aluno não é o que acerta de primeira, é o que erra 5 vezes enquanto o colega do lado ainda está com cara de intelectual olhando para o enunciado da questão, né? Então, é um pouco disso, né? Cara, repete, não tem problema. Errar, cair, não tem problema. Você deve ter caído muitas vezes. Muitas. Você deve ter caído muitas vezes antes de dar o primeiro passo. Então, imagino... E hoje você faz uma coisa que eu, que nunca tive qualquer problema, qualquer deficiência, eu hoje não consigo fazer. Uma competição de triatletismo, para mim, é surreal em qualquer uma das suas modalidades. Uma delas sozinha fica muito além do que eu poderia imaginar, né? E ninguém chega lá com medo de errar, tô certo? Com certeza, até porque, assim, aí a Ju perguntou como é que foi o Samuel. Então, eu fui... por um período, eu reclamei muito, eu desisti, e depois
eu fui vendo que eu parei, eu fui perdendo todo o desenvolvimento que a gente tinha conquistado como família. Evoluindo. Foi, porque eu tenho uma questão de espasticidade, que é uma contração involuntária do músculo, quer dizer que o músculo encurta todo dia. E eu preciso de exercício e movimento todos os dias para ser meu remédio. E eu parei de fazer isso, à medida que eu parei de me esforçar, e ali eu aprendi pela dor também que ninguém ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada, porque meus pais continuavam me amando, os profissionais estavam comigo, queriam que eu evoluísse, mas eu não queria. Entendeu? Eu não queria, eu chegava lá, queria ficar na resenha, queria, mas alongar dói muito e tal. Então a gente tem que escolher, quando o Joca falou, existe alguma forma? Existe, você tem que saber lidar com o que é difícil. Né? Dentro, e ir evoluindo dentro disso, porque assim, a gente tem que escolher. A vida adulta, ela se baseia em escolher o nosso difícil e ir para cima. É difícil ser um professor de ponta, estar sempre se atualizando com conhecimento. É difícil. Também é difícil você ser um mau professor, não se esforçar na sua vida pessoal, profissional, tudo é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil e ter clareza do que vale a pena lutar. Eu vejo muita gente cedendo quando a gente fala de educação, principalmente de criança. Ah, não, eu vou ceder aqui porque eu não quero entrar nessa guerra. Mas existem algumas guerras que a gente tem que entrar para pontuar. Todo dia, né? E vai ser assim, durante 3, 4 meses você vai ter que entrar na guerra com a criança para mudar um hábito, para mudar uma conduta dela até que ou você desiste ou ela desiste, é um cabo de guerra. E toda criança vai testar limite. Eu, em especial, eu testei muito. Para isso, eu era muito inteligente. Eu tenho algumas coisas eu fiz alguns exames há uma semana atrás, eu vou de algumas coisas de lapsos de superdotação a TDAH. Então eu tenho uma parte no meu cérebro que é quase inativa e a outra parte eu acredito que é por uma compensação, a parte que morreu neurônios e tal, que ela é muito ativa. Então, assim, eu sabia desde criança onde, isso aqui eu tiro vantagem. Só que a minha mãe dentro de casa nunca deixou eu tirar a vantagem por ser deficiente. Uma coisa assim, uma vez eu fui passar as férias, minha família é toda do Sul, então dava as férias escolares, eu ia antes dos meus pais, e meus pais iam depois para passar Natal e Ano Novo. E aí minha tia ligou para minha mãe e falou, nossa, Ariane, o Samuel já tá grande, como é que você consegue carregar ele o tempo todo? Aí ela olhou, não, mas eu não carrego, Samuel. Não, porque eu perguntei se ele tá cansado de andar, que eu podia carregar ele falou que tava. Eu falei, mas eu tava sempre cansado, eu não tava mentindo também. Aí, daí minha mãe falou, não, mas eu falo, se ele tá cansado, ele falou, ou você senta ou você anda. O que você quer? Entendeu? Aí ela oferecia pra carregar beleza. Esforço, né? Já tá ali. É contigo mesmo. Eu acho muito interessante o que você está falando, que você cita das crianças menores, que elas já têm um projeto e um processo de argumentação cada vez maior e mais novas. Sim. Né? Imagina, se uma criança hoje quiser ir dormir na casa do outro, porque tem a noite do pijama, ela vai fazer um processo de argumentação com a família até ela conseguir. Porque para aquilo, o objetivo dela, ela vai querer alcançar. E aí, olhando um pouco disso tudo, tem uma trajetória, né? A criança, a adolescência, o jovem, a faculdade, esse caminho que você também foi traçando, e se, de uma certa forma, vou tomar uma liberdade aqui, você se rebelou um pouco nessa adolescência, de não quero fazer o... Eu falei um pouco, né? Para amenizar. Não quero fazer o alongamento, eu não quero os exercícios, eu não quero... Como é que você passa desse não querer a um objetivo de que eu vou entrar numa faculdade? É claro que talvez você não tenha projetado essa carreira. Você chegou hoje, escritor de livro, palestrante conhecido no Brasil inteiro. Como é que foi essa virada de chave deste adolescente do ensino médio para esse jovem que entra numa perspectiva de mercado profissional? Enfim? Eu acredito que a vida, muitas vezes, ela é muito mais fluida do que pensada. E se a gente se preocupar no agora, em fazer o melhor que a gente pode, a gente vai criando possibilidades. Então, na adolescência, eu jamais pensava em ser palestrante, isso não estava nem no meu... Jamais pensava em ser triatleta, não estava no meu horizonte de sonhos e tal. Só que o que eu comecei a pensar? Tem uma coisa que a gratidão, ela precede a honra. Então, eu lá estava em depressão, desistindo de tudo e tal, e a minha depressão foi comportamental, foi realmente assim, de eu repetir comportamentos de isolamento. Eu levei o fora de uma garota e não me aceitei, e aí quando eu levei o fora, a gente entra em comportamento de esquiva, que você não quer se expor àquele comportamento para não passar as mesmas rejeições. Então eu evitava nesse momento da minha vida até dar oi para as pessoas, porque eu não queria dar margem para rejeição. Vai que eu dou oi para alguém e essa pessoa não me responde.
E quando você está sensível, aquilo Sim, é um grande potencializa, problema. É um grande problema. Então, é o que eu falo. Às vezes o pai olha o problema do filho e fala, ele olha com a lente dele. Mas aquilo, às vezes, para uma criança de 7, 8 anos, é um grande problema. Pô, o meu amigo pegou meu brinquedo e quebrou. Aí o pai pensa, não, é só comprar. Não, mas não é. É o desrespeito. Então tem todo... Tudo que envolve, né, tudo esse que processo. envolve. E na adolescência também tem isso. E aí, quando eu falei, cara, não adianta eu agradecer meu pai e minha mãe tudo que fizeram se eu não estou fazendo os comportamentos diários para ser grato. Então não adianta eu falar da boca para fora, pô, eu quero desistir, mas muito obrigado, mãe e pai, por me trazerem até aqui. Obrigado por tudo, sou grato. Eu tinha que ter comportamentos congruentes a essa gratidão que eu tinha. E isso é uma base de princípios e valores que na adolescência, às vezes, a gente vai sair um pouquinho, mas quem tem base, quem tem presença, acaba voltando. Isso aí é natural. E eu me rebelei muito, mas também, ao mesmo tempo, eu digo assim, eu me sentia perdido. Como muita gente se sente nessa idade por causa dessa busca de pertencimento, de grupo e tal. Aí eu comecei a pensar assim, falei, cara, ninguém vai me aceitar se eu não me aceitar. Então, assim, o pior preconceito que eu sofri não foi uma pessoa olhar pra mim e falar, pô, eu não quero você porque você é deficiente. Isso aconteceu. Mas foi eu olhar no espelho e falar, cara, eu não vou ser ninguém na vida. Então eu acredito muito que as nossas crenças conduzem as nossas ações. Quando a gente muda o que a gente pensa sobre a gente, isso transpira, isso passa, isso é um processo. E aí eu comecei a me focar no dia a dia. Eu falei, não, eu preciso voltar a fazer fisioterapia, eu faço 200 sessões, dá para fazer 230 no ano. E comecei, e ali eu olhei pro meu pai e pra minha mãe e falei, ó, eu vou... O que eu puder fazer... Não tinha nenhum muito obrigado maior que você pudesse dar. Não tem. E assim... E ser pai é difícil, porque tem a carga emocional. É igual eu botar uma tábua aqui de 20 centímetros e falar para vocês aqui, ó, vamos andar sobre essa tábua. Todos vocês vão conseguir andar. Agora, se eu botar essa tábua num prédio de 30 andares, tem gente que vai ter a habilidade, que vai ter a competência, mas na hora que você corre alguns riscos, entra a parte emocional, você vai sentir fraqueza nas pernas. Muita gente não vai conseguir atravessar uma tábua de 20 centímetros da mesma forma que estivesse no chão. Então, quando a gente tem filho, a gente também se torna um filho muito melhor, porque a gente sabe o quão difícil e desafiador é a missão de pai. Não é uma tarefa simples, mas, de novo, precisa ter presença, precisa ter conexão. Pais e mães jamais desistam dos seus filhos, porque minha mãe e meu pai podiam ter desistido de mim e estiveram todos os motivos. Eu fui um filho, por 6 meses, muito ruim, sabe? Mas foram 6 meses que passaram e eu fui mudando, e se não tivesse o apoio deles, o que foi difícil talvez seria muito mais improvável. Samuel, eu já comentei que eu assisti 2 vezes sua apresentação para públicos diferentes, né? Uma vez era um público de educadores, na outra era um público de diretores de escola, e a gente está na expectativa de ver você conversando com os nossos alunos. O que muda nessa conversa com os alunos? Por exemplo, você passou um pouquinho sobre a questão social, que com certeza afeta os nossos adolescentes que vão estar te ouvindo amanhã em Vitória e Vila Velha. O que muda na sua conversa quando o público agora é um público de jovens e adolescentes? Eu sempre estudo muito meu público. A minha palestra ela tem sempre a mesma base, que é a minha vida, é a ordem cronológica, vai do nascimento até o Samuel atleta, e toda uma linha e de pessoas que contribuíram com isso. Só que ela muda a identificação, o foco. Então, numa palestra para jovens, eu vou dar mais ênfase, mais foco naquele momento da adolescência que eu vivi, porque eu sei que é onde vai mais identificar. Não adianta eu falar muito, por exemplo, que eu falo com os pais, o senso de família e coisa, porque o jovem ele não vai ter esse mesmo senso de família que um pai e uma mãe têm, tão apurado quanto. É claro que ele pode desenvolver mais a partir dali, ele vai ficar mais reflexivo a partir dali, mas eu acredito muito nessa gratidão mútua, por isso que eu gosto muito também quando vai os adolescentes e os pais, porque eu acho que se tiver mais empatia de um lado e tiver mais empatia do outro, se abre diálogo. E com o diálogo se tem mais presença, se tem mais intensidade. E isso é muito desafiador, porque, por exemplo, assim, eu fiz um processo há 2 anos atrás com meu filho de reduzir a tela em 80% do que ele usava.
Cara, para você reduzir a tela do seu filho, você tem que estar disposto a entrar no mundo dele, a ficar presente com ele. Porque você vai tirar a tela e ele vai olhar para você e falar, pai, vamos brincar do quê? Aí se você ficar no celular, se você ficar no computador, se você não tiver presença, você não vai conseguir. Então, por isso que é desafiador mesmo, não é uma tarefa, mas vale muito a pena. Eu acredito e eu vivo isso, que não tem bem maior do que a família. Hoje, vendo assim tudo que meus pais significam e todo o orgulho que eles têm de tudo o que foi construído, porque é uma vitória deles na mesma proporção que eu tive os méritos, e eu tive os méritos ali de 15 anos para frente, mas até então eu fui só conduzido por eles e pelas outras pessoas que eles também iam atrás, os profissionais, fisioterapeutas, médicos, para que melhorasse a minha vida. Então eu acredito muito na presença mesmo, e a gente foi sempre uma família que teve diálogos abertos. Samuel, os alunos estarão na próxima semana passando por um desafio do Enem e alguns alunos com vestibulares também de todo o país. Qual dica você daria para esses alunos e para as famílias desses alunos? Controlar a parte emocional é muito importante, porque eu levo isso como um viés de atleta mesmo. Nem todo atleta consegue desempenhar o que ele desempenha no treino durante a prova. E muitos alunos, ali pelo aspecto emocional, de serem avaliados e entenderem que aquele fracasso pode ser definitivo e ele não eles vão sentir uma pressão maior. Não se coloquem pressão que não tem necessidade. E, assim, dentro do esporte também tem outro conceito que eu sempre digo, que não há derrota quando a gente entrega o nosso melhor. Às vezes você não vai passar porque um outro foi melhor que você, mas se você entregou o seu melhor, você vai lá, repete, melhora, lapida, sabe? A gente teve uma cena agora na Olimpíada da França que foi curioso, assim, foram 2, 3 atletas comemorando, porque foi o recorde mundial, o recorde europeu e o recorde sul-americano quebrado na mesma prova. Então, assim, você viu os atletas ali, independente da colocação deles no pódio, eles estavam felizes, cara, porque o cara treina, ele sabe, eu me desempenhei o máximo que dava aqui, foi dentro da expectativa, eu desempenhei o que eu treinei. Então, e eu gosto muito, quando a gente está próximo a competições ou próximo a essas situações que a gente vai ter que colocar em prática todo o nosso conhecimento e que a gente treinou, eu gosto muito de esvaziar a cabeça, de me divertir, porque eu acho que quando chega muito próximo da prova, não adianta a gente tentar ganhar um monte de coisa que a gente não... Ou a gente fez um processo e vai ter essa base, ou não adianta ir no desespero. É muito raro, vai gerar mais ansiedade, coisa... Então, assim, eu sou o cara que eu me preparo com antecedência e tal, mas nem sempre foi assim. Eu tive que errar algumas vezes. Eu já acreditei, por exemplo, que eu precisava dessa adrenalina para estudar, que eu aprendia melhor. Depois que eu fui fazendo diferente, falei, não, cara, eu aprendo muito melhor se eu for mais programado, se eu for aos poucos, do que se eu tentar virar à noite e estudar 12 horas por dia. Você está falando sobre treinamento, Enem, desempenho... E é importante a gente viver esses processos. Tem uma coisa que você repete na sua fala, que é o controle emocional, a inteligência emocional. Esse pilar que é importante para a nossa vida, a vida de um adulto, de um adolescente, para se manter bem. Mas tem uma parte que você conserva que é treinamento. Hoje eu sou um palestrante, eu rodo o Brasil inteiro, eu tenho e sou referência. E esse treinamento que continua, como é que é essa relevância de continuar fazendo, de continuar persistindo, de continuar batalhando? Fala um pouco disso também para a gente no nosso dia a dia. O treinamento no dia a dia te dá confiança, a confiança te dá estabilidade emocional para você desempenhar o que você treinou no dia que você tem que ter o desempenho. Então é muito isso, mas a confiança ela precisa ser construída no dia a dia. Ninguém vai acordar mais confiante sem fazer nada. E é degrau por degrau. Então, assim, só que quanto mais a gente se expor para a vida, quanto mais a gente se expor para erros, para frustração, porque quando eu saí dessa fase que eu não queria nem dar oi para as pessoas, eu comecei na escola. Falei, cara, todo trabalho que tiver eu vou apresentar. E eu acredito que isso tem um grande impacto em eu ser palestrante hoje, porque eu não tinha uma oratória boa, eu não tinha posicionamento, mas eu falei, cara, toda oportunidade de ter palco, eu vou ter palco.
E quando a gente é adolescente, principalmente naquela época ali, a gente tinha um grupo ali que o grupo esperava a gente errar para virar uma chacota, e isso era normal. A gente fazia isso com os colegas faziam isso com a gente. Eu falei, cara, e se eu não me importar? E se eu for lá entregar e ir melhorando? Então, assim, eu parei na adolescência ainda eu podia ser trabalho de biologia, de história. Não é sobre capacidade de se expor. Então, eu acredito muito nesse repertório, e o repertório não tem nada a ver com a idade biológica. Se a pessoa viver 80 anos e viver a rotina sempre igual, ela tem pouca experiência de vida. Se ela morar numa cidade, se ela tiver... E não tem gente que é feliz assim, não tem nada errado ou certo, mas vai ter menos repertório, entendeu? E a gente sabe o quanto que o repertório ele é valioso. E aí o repertório cultural, repertório cognitivo, o repertório das emoções, dos procedimentos, de como fazer, e isso vai enriquecendo cada vez mais a vida da gente. É muito importante para a gente, para os nossos alunos, assim, nós somos uma empresa de educação, uma escola de uma comunidade que é muito próxima, né? A gente tem essa vantagem das famílias estarem com a gente, das portas abertas, de muitos atendimentos. Isso aproxima a comunidade, a família, a liderança da escola. Isso, para nós, a gente entende como isso é importante. Porque essa rede que você fala dos médicos, dos fisioterapeutas, dos professores, foi o que te fortaleceu também. Com certeza. Né? Então, esse fortalecimento que vem pelo acolhimento, que vem pelo dia a dia, pelo olhar, quem é o Samuel pelo Samuel, isso é importantíssimo para nós também. Né? Então, acho que se tem uma coisa que a gente vai começando a levar desse processo como é importante manter cada um na sua função, professor, coordenador, diretor, o pai, o aluno, todo mundo tem o seu papel e a sua função, mas entendendo... Mas eu acredito muito que esse dia a dia que você falou de ser acessível, de ter diálogo com as famílias, isso humaniza. Sim. Né? Porque o que mudou a minha vida foram profissionais que humanizaram a minha situação, foram profissionais que me viram além de um diagnóstico. Eu passei por 8 médicos que não quiseram me operar porque era muito pouca possibilidade de resultado, e os médicos não quiseram correr o risco ali. Não vale a pena tentar. E o médico mais humano, que foi o 8º médico, o Dr. Paulo, ele começou a fazer perguntas que fugiam da deficiência, fugiam do diagnóstico, do tipo: Samuel é uma criança feliz? Como é que o Samuel reage se ele é submetido a desafios no dia a dia? Porque ele queria entender. Ele falou: se eu fizer uma cirurgia, ele vai precisar passar por 6 meses de reabilitação muito intensa, isso é desgastante. Aí ele queria entender se a minha família estava junto, se eu ia suportar. Então, assim, com base em tudo isso, e ele teve que humanizar para extrair esse melhor, eles decidiram, junto com a minha família, fazer a cirurgia, que foi um sucesso. Mas eu acredito muito, quando você nasce nessa condição que eu nasci, parece que seus dons e talentos ficam muito mais escondidos. Então você tem que cavucar muito mais para achar o ouro, para achar o diferencial e tudo isso. Então é o que eu bato na tecla, assim, de se expor, de criar repertório. Hoje a gente tem uma situação, por exemplo, a inteligência artificial, ela responde qualquer coisa, traz as melhores respostas. Mas aí eu pergunto, as pessoas hoje estão sabendo fazer perguntas? Porque você só tem resposta boa se fizer pergunta boa. Então, vai também de como a gente vai usar essa... Porque aí entra também num outro ponto, né, do paradoxo de escolha. Quanto mais possibilidade de escolha o ser humano tem, mais também ele se atrapalha. Não é incomum pessoas multitalentosas não terem sucesso e felicidade na vida. E sucesso na referência deles mesmos, não é? O sucesso não é do outro, porque tem gente que o sucesso é uma coisa, mas eu tive gente próxima a mim, de família ou de colegas que estudaram comigo, que tinham habilidades para ser tanto jogador de basquete, jogador de futebol, e acabou não sendo atleta, e eu, por exemplo, sem nenhuma habilidade até aquele momento de adolescência, eu extraí o melhor da minha condição, do que eu podia fazer. Então, eu acredito muito nisso, que tem que ter essa exposição, e hoje a gente tem um mundo com mais proteção
nas adolescências. E isso tem um lado que eu entendo, eu sou pai, a gente tem a percepção que o mundo está ficando mais perigoso, a gente tem mais medo mesmo que os nossos pais tinham. Isso todo pai tem, inclusive eu. Mas também a gente não pode tirar. Não adianta ter acesso ao conhecimento, não adianta ter acesso à inteligência artificial, ferramenta, se a gente não tem coragem. Se você pegar, por exemplo, a própria história do André, cara, é de uma coragem, é de um brilho, é de uma situação extraordinária. Mas por quê? Porque ele tentou, ele não ficou pensando, não, eu saí daqui, é muito para mim. Ser dono de uma grande rede de escola, entendeu? Então, a pessoa ela vai chegar até onde ela acreditar, o máximo do termômetro. Não é incomum ver pessoas muito inteligentes que, às vezes, por exemplo, se acomodam por não ter uma inteligência social. Ela tem ali uma inteligência cognitiva, mas não tem... Às vezes se limitam pelo próprio elogio. Que eu vejo acontecer muito, isso o tempo inteiro a gente vê em sala de aula... Na preparação, eu participo da preparação de alunos olímpicos que disputam Olimpíadas Internacionais. Aquele menino, com muita habilidade, com muita facilidade, às vezes não é ele que chega lá. É. Porque rapidamente ele começa a ganhar muitos elogios. Olha, ele é inteligente, você é aquilo. E ele passa a ter medo de perder esses elogios. Então, toda vez que ele encontra um obstáculo um pouco maior, ele fala assim, não é para mim. E aí, às vezes, ele é o bom da escola, ele é o bom do bairro, mas ele vai chegar na competição nacional, aí, tem outras pessoas tão boas quanto... Aí ele fala assim, não vou para ela. É. Não vou para ela. Essa competição pode me tirar meu brilho, meu elogio nato. Né? Mas por quê? São pessoas que não se frustraram... E é a síndrome do atleta talentoso, né? O atleta talentoso, ele acha que ele não precisa treinar. E aí você vai ver longevidade e outros requisitos aí. Então é o que eu falo, hoje qualquer esporte está muito físico. Se não tiver treinamento, se não tiver que abrir mão de coisas, se não tiver todo um processo, pode ter o talento que for, que ele pode até bater lá em cima. Vai. Por a gente tá tendo um exemplo aí agora. Por exemplo, o Yamal é um dos caras mais talentosos, mas já tá... Se ele não tiver, tá começando a esbarrar. Se ele não tiver alguém que chega, você é talentoso, mas você não fez nada ainda. Mas vamos treinar, né? Vamos às horas dedicadas, né? Porque assim, ele pode ser mais um talento desperdiçado dentre tantos outros que a gente já viu por aí. Perfeito. Deixa, Joca, a gente já está quase caminhando para o final. O tempo passa muito rápido. Temos a gente ficaria aqui muito tempo falando, porque somos falantes mesmo. Mas eu vou assim, já conduzindo um pouquinho o Joca para ir finalizando, Marcelo, e depois a gente vai conduzindo para... Você me permite eu passar a bola para o Joca? Claro. De uma maneira que eu gosto muito de falar? Claro. Joquinha, ele tem uma coisa que eu acho formidável, eu vou aproveitar esse momento de podcast para dizer. Joca, a gente falou tanto em esportes, né? O Joca, para mim, ele é que nem aquela pessoa que carrega a lamparina com a chama que veio lá da Grécia. O Joca, ele é responsável por carregar essa lamparina do que a gente chama primeiro mundo. É quem veio de antes da gente chegar. E é um prazer estar aqui contigo, tá? Obrigadão. Samuel, muito obrigado por sua presença. É um prazer estar com você. Como Juliana falou, passaríamos aqui a tarde inteira e um pouco da noite te ouvindo, porque assim, sua vida é fantástica, tá? Obrigado mesmo por nos permitir estar presente com você e bater esse papo com você nesse momento. Muito obrigado. Estou vendo que são histórias, né? A gente, um pouquinho assim, há uns 50 minutos atrás, Samuel falava um pouco da sua história, a gente falou, calma, não fala muito que a gente vai se emocionar. E agora, eu acho que a gente está numa mesa de reconhecimento da sua vida, da sua trajetória, da vida do Marcelo e da trajetória dele. Do Joca, que é uma pessoa que hoje ele é uma representação mesmo do primeiro mundo, né? Dessa história de mais de 30 anos. E da Juliana, que está arrebentando a boca do balão em Vila Velha. É uma jornada, é um desafio, Samuel, é um desafio. E é nesse desafio que a gente vai seguindo, assim, de cada um no seu papel, de conversar com as famílias para dizer isso pode, isso não pode, isso a gente tem como ceder, isso não. Tem um aluno
para além de um laudo, além de um papel, além de um diagnóstico. Quem é essa pessoa? Porque o que a gente precisa buscar o tempo inteiro é a pessoa para além dos papéis. Então, eu sou muito grata que as pessoas que estão aqui, as pessoas com as quais eu convivo, essa oportunidade de a gente estar amanhã com os alunos, e eu acho que isso enriquece muito. Então, se a gente fosse fechar aqui e os alunos fossem ver isso depois, o que você deixaria para esses meninos de 14 a 17 anos? A minha vida mudou quando eu comecei a fazer da minha dificuldade o meu motivo. Eu usava a minha deficiência como muleta, como desculpa, e falava, não, eu tô indo mal na escola, eu tô indo mal com garotas, e tudo era culpa da deficiência, e eu tinha desculpa perfeita, porque eu falava com meus amigos e todo mundo, não, realmente, a sua condição é mais difícil e eu entendo você estar assim. Só que mesmo eu tendo a desculpa perfeita, a desculpa não muda o resultado. Então, quando a gente tem que mudar, às vezes o que a gente pensa ser dificuldade tem que ser o nosso motivo para agir. E eu falei, não, mas espera aí, é por causa que eu tenho uma condição diferente que eu preciso de movimento todos os dias. E eu ficava usando como desculpa. Ah, não, dói muito fazer os alongamentos, exercícios e tal. Então, é inverter isso. Às vezes o que a gente mais precisa treinar, mais precisa estudar, é aquilo que a gente não é tão bom, é aquilo que a gente tem, não tem eu também. É aquilo que a gente não tem uma inclinação natural, mas isso vai dando resiliência quando a gente consegue lidar com coisas que a gente não tem dom, não tem talento, a gente vai tendo habilidades para também lidar com isso lá na frente, porque assim, eu amo dar palestra. Mas existem coisas ali que envolvem o meu trabalho. Por exemplo, eu não gosto quando o voo atrasa. Então, mesmo que a gente viva o nosso sonho, o nosso propósito, tudo isso, vão ter coisas no nosso dia a dia que não são tão agradáveis. Eu amo estar no palco, só que até chegar no palco você tem uma jornada e que às vezes você passa por muitas situações ali que fogem do seu controle, mas quando você tem uma... E as pessoas acham que, quando eu falo inteligência emocional, acho que é sobre se manter calmo. Hoje mesmo eu estava pegando voo para cá, estava vendo um podcast, eu gosto muito desses podcasts que falam de queda de avião, porque eu falo, cara, o avião ele tem que ter a falha da equipe, a falha do piloto, a falha mecânica, tem que ter um monte de falha em sequência para ele cair. Aí um dos aviões que caiu foi nos Estados Unidos, em Nova York, os pilotos eram colombianos, o piloto passou mal, o comandante passou mal, e aí o copiloto assumiu, e ele pediu muito calmo, olha, nós estamos com urgência no pouso. Ele tem que pousar. Só que o pessoal da base aérea americana não levou sério ele, porque falou, não, ele tá muito calmo. E aí foram abrir a caixa preta depois, tá, teve um acidente. Falou, não, mas é que ele não... Geralmente, quando o cara tá nessa situação, ele fica nervoso, ele grita e tal. E às vezes, então, a inteligência emocional também, não, eu vou pousar isso aqui, eu tô com tantas pessoas e tal, ó, se vira aí, vai lá que eu vou ter que salvar essas pessoas, eu sei que você tem como adequar. E aí, às vezes, o cara... Aí foram fazer todo um estudo. O que acontecia? Esses caras eram colombianos, os colombianos já tem uma questão ali de resistência com os Estados Unidos e tal, até de se sentir inferiores e tal. E por eles se sentirem inferiores, quem estudou isso foi um psiquiatra, ele ficou com medo de ser chato. E com medo de ser chato, ele morreu e matou um monte de gente. Então, assim, mas aí foram estudando. Isso é muito mais comum vindo de países que não são de primeiro mundo para países de primeiro mundo, porque você tem essa distância social muito grande. Inteligência emocional, então, seria um pouco saber usar a emoção certa para a situação. Exatamente. Às vezes tem que ir na força do ódio mesmo. Então, assim, inteligência emocional não é, na minha opinião, na minha visão, é você... Olha, ali fazer o que precisar ser feito e não deixar a emoção te paralisar. Se você tem que salvar as pessoas, use os recursos que você tem para salvar as pessoas. Mas muitas vezes é não deixar o medo te travar, porque até hoje eu já fiz mais de 270 palestras, até hoje eu tenho ansiedade, frio na barriga, aquele friozinho gostoso. Que bom. Mas sempre dá, cara, porque você tá lidando com um palco desconhecido e tal. Mas é lindo, sabe? E então, assim, é muito bom quando a gente tem tudo isso. Eu sou muito grata a esse momento. Eu acho que a gente está finalizando bem esse bate-papo. São muitas histórias, eu acho que é muita coisa para a gente pensar a partir da sua fala, para nós mesmos, como profissionais dessa altura da vida já.
Eu estou só na metade, né? Eu penso que eu estou só na metade. Meus amigos também, eu espero. Mas que são lições de um menino, um jovem, né? Que você é um jovem. E falando pra gente... Depende, amanhã os meninos já vão me chamar de tio. Depende da perspectiva. Mas eles vão chamar de tio mesmo, porque eles tratam... Com certeza. Então, mas é de um valor, né, pra gente. E que você goste do Espírito Santo, que você continue com essa conexão com a Rede Inspira, com o Primeiro Mundo aqui de Vitória e Vila Velha, e estendendo todo o seu conhecimento, a sua vida, a trajetória, para fazer a transformação na vida das pessoas. Para mim é um orgulho, uma honra estar de novo com a Rede Inspira, porque a gente vem para cá, é sempre bem recepcionado, tudo preparado com tanto amor, com tanto carinho para a gente chegar, e isso é muito gratificante. E um orgulho de estar gravando o primeiro podcast de educação com a Rede Inspira. Então, olha, com certeza ficou marcado, vai ficar marcado para mim também, viu? E espero que quem assista realmente pegue insights para aplicar dentro da sua realidade. É isso. Persistência, coragem, protagonismo. Eu acho que a gente sai daqui hoje com essas palavras que são tão fortes para a gente. E que a gente siga aí para um final de 2025, 2026, colhendo aí muitos frutos. Obrigada, Samuel, Marcelo, Jota. Eu que agradeço. E vamos seguindo. Muito obrigado. Obrigado.